Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e agora vamos falar sobre a desaprovação do pudim de pinga. O presidente eleito pelo TSE, Inácio, já é desaprovado em 8 estados. Aliás, a desaprovação dele já ultrapassou 8 estados, segundo aqui a pesquisa Quest, que divulgou novos dados sobre a desaprovação do pudim de pinga. Em São Paulo, o governo Lula é aprovado por 29% dos entrevistados. 69% desaprovam. Não sabem ou não responderam, 2%. 35% dos mineiros aprovam o governo. 63% desaprovam. E 2% não sabem ou não responderam. No Rio de Janeiro, o governo é aprovado por 35%. Desaprovado por 64%. 1% não sabe ou não respondeu. Na Bahia, 47% aprovam o governo Lula, 51% desaprovam. Essa galera toda em vermelho aqui é desaprovação, tá? São Paulo quase 70%, Minas Gerais 63%, e olha que Minas Gerais tinha uma aprovação até que boa, hein? Rio de Janeiro 64% desaprovados, 64% desaprovam, mais do que Minas Gerais, e na Bahia 51%, e olha que a desaprovação na Bahia subiu, que a Bahia é o reduto do pudim de pinga. O baiano continua querendo votar no PT, mas a desaprovação aumentou bastante. Aprovam. 2% não sabem ou não responderam. O governo é aprovado por 30% dos paranaenses. Desaprovado por 68%. Não sabem ou não responderam são 2%. No Rio Grande do Sul, 33% aprovam o governo, 66% desaprovam, 1% não sabe ou não respondeu. Em Pernambuco, o governo Lula é aprovado por 49%, 50% desaprovam, não sabe ou não respondeu 1%. 28% aprovam o governo em Goiás, 70% desaprovam, não sabem ou não responderam são 2%. A Quest também divulgou pesquisa de avaliação do governo Lula. Em São Paulo, 16% avaliam o governo Lula como positivo, 27% regular e 55%. O interessante é que o modus operandi da imprensa é sempre começar com o positivo, né? E eles deixam o negativo por último. Então é só bater o olho que você vê que em São Paulo é mais da metade que desaprovam, que avaliam negativamente o governo, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, a média tá igual, mas o Nordeste, principalmente na Bahia, a desaprovação é só de 38%, por isso que aquele estado lá, aquela região do país, tá esta merda total. Negativo. Não sabem ou não responderam são 2%. Em Minas Gerais, 22% consideram positivo, 25% regular e 51% negativo. 2% não sabem ou não responderam. No Rio de Janeiro, a avaliação do governo Lula é positiva para 19%, regular para 30% e negativa para 50%. 1% não sabe ou não respondeu. 30% dos baianos avaliam o governo de maneira positiva. Regular são 31%, negativo 38%. 1% não sabe ou não respondeu. No Paraná, o governo Lula é considerado positivo. Olha isso, galera. Olha isso. Olha a consideração de negativo no Paraná. 59%. Rio Grande do Sul, 52%. Pernambuco, 37%. Nordeste, Goiás, 58%. E a gente adianta aqui, né, os dados da pesquisa. Pessoal, só de bater o olho dá para perceber que a tragédia do desgoverno Lula está fazendo até o povinho do Nordeste avaliar negativamente, não é? Esta porcaria toda. E agora a gente vai passar para a Mortadela Lima, que diz que os ministros do STF estão cobrando uma reação do Itamaraty. É lógico que esse caso iria escalar, porque o Alexandre de Moraes está tomando decisões monocráticas e acabando com a diplomacia do Brasil.
Então eu já havia falado no vídeo anterior que o Itamaraty já devia ter tomado alguma providência contra o Alexandre de Moraes, porque ele está destruindo a imagem do Brasil internacionalmente. Então a Mortadela Lima diz que o STF está travando uma batalha contra os Estados Unidos e a favor do Alexandre de Moraes. Na home da Globo.com, confere aqui, confere o texto lá, porque tem atualização. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando, gente, uma reação formal do Itamaraty às ações do Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo de uma espécie de frente multifocal da família do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por meio de Eduardo Bolsonaro, que está, inclusive, em eventos constantemente nos Estados Unidos, pedindo abertamente uma interferência em ações do judiciário brasileiro por meio, claro, de uma espécie de veto ao ministro, né? Eu fui falar com fontes da chancelaria, fui falar com fontes do governo para entender como é que isso estava batendo lá e trago um relato detalhado que já vai chegar também no blog, primeiro aqui para você, no Conexão Globo News. Nos bastidores, diz o Itamaraty, ele já está trabalhando pelo Supremo Tribunal Federal há meses nos Estados Unidos, né? Desde novembro, a chancelaria do Brasil, o Palácio do Itamaraty, integrantes diplomatas dizem que desde novembro há uma ofensiva nos bastidores. Eu pedi, me ajude a definir o que é aí ofensiva nos bastidores. São conversas com formadores de opinião, com a gente no Congresso americano, com pessoas que podem ajudar os Estados Unidos a entenderem qual foi, abro aspas, o papel do Supremo na defesa da democracia no Brasil. O papel do Supremo na defesa da democracia no Brasil simplesmente não existe, né? O Alexandre de Moraes acha que com suas patas ele consegue manipular as leis norte-americanas. O Rumble é uma empresa norte-americana que está cagando para as ordens do Alexandre de Moraes porque simplesmente o STF não tem jurisdição sobre os Estados Unidos. E o que acontece? Olha, vocês que se danem aí no Brasil, eu não vou bloquear perfil de pessoa nenhuma, porque aqui no Brasil não é porque aqui nos Estados Unidos isso não é considerado crime, e vocês se virem com o seu juiz aí que vai proibir a minha rede social. Então o Alexandre de Moraes, através de uma decisão monocrática, mandou a Anatel banir o IP do Rumble, impedindo que quase 200 milhões de brasileiros não acessem as redes sociais do Rumble. E o Chris Pavlovski, que é o dono do Rumble, está falando, vocês que se virem aí no Brasil, porque eu não vou bloquear perfis, eu não vou cercear a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. Eu disse em outro vídeo que nenhum país ditatorial como o Irã, como a China, como a Coreia do Norte chegou a pedir para o governo americano banir ofensas contra o Islã ou contra a religião ou contra qualquer tipo de crítica sofrida a esses países, e não vai ser o Brasil que vai conseguir fazer isso, apesar da lei do Marco Civil da Internet dizer que tem que ter uma representante legal aqui no Brasil. Toda empresa mundial que está na internet, que quer atuar no Brasil, na verdade não é atuar no Brasil, né? A internet é um campo livre, você pode acessar os sites aonde você quiser e como você quiser. Mas aqui no Brasil eles querem exigir um representante legal porque as leis irregulares e ilegais do Alexandre de Moraes vão multar e vão prender esse representante legal aqui no Brasil. Fecho aspas, nos últimos anos. Isso não é, digamos, me informou também a fonte no Itamaraty, fácil de ser compreendido, porque são regramentos legislativos diferentes, mas o fato do que aconteceu no Capitólio, etc. e tal, ajuda a explicar. Ainda voltando aqui à fonte que eu mencionava anteriormente, né, ele diz, olha, há essa ação nos bastidores e uma ação formal, aqui avaliamos que ainda não é o momento. Por quê? Porque o que você tem é uma ação privada de uma empresa do Trump junto a uma rede social sobre Moraes. Se isso se tornar algo do Estado, aí a coisa escala. Ainda assim, uma outra fonte mostra que há uma ordem direta do governo para, abro aspas, defender o Supremo naquilo que for preciso, fecho aspas, inclusive por meio de ações mais incisivas na diplomacia que o Brasil tem feito nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos está morrendo de medo dessas ações incisivas. Tanto é que uma juíza americana falou para ignorar as ações do Alexandre de Moraes. Então a juíza dos Estados Unidos disse que o pedido do Rumble para descumprir decisões de Moraes não é cabível e nega a liminar. Na verdade, essa chamada é tendenciosa. Não é que a juíza negou a liminar, é que a juíza falou assim: vocês não precisam cumprir essa liminar porque as leis do Alexandre de Moraes não valem aqui nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos o negócio é diferente. Eles não enchem o sistema judiciário com processos inúteis. Não é? Para quem tem mais de 2 neurônios, sabe que as leis inventadas por esse sujeito aqui não se aplicam nos Estados Unidos. Então a juíza negou o pedido de liminar apresentado pela Rumble e pelo Trump para as decisões do ministro Alexandre de Moraes que não fossem cumpridas nos Estados Unidos, simplesmente porque não tem efeito. A juíza Mary Scriven não analisou o mérito do pedido pelas empresas, mas disse que a liminar que as decisões de Moraes não se aplicam às jurisdições dos Estados Unidos, sem que a parte ré seja intimada de acordo com protocolos estabelecidos na Convenção de Haia e um Tratado de Assistência Jurídica Mútua assinado pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Além disso, ela afirmou que desconhece alguma medida que tenha sido adotada pelo governo brasileiro ou pelo Moraes para forçar o cumprimento de decisões nos Estados Unidos. Nessa ação, ela diz que as empresas pediram autorização para descumprimento das decisões, o que não é nem preciso, né? Porque o Alexandre de Moraes não tem jurisdição nenhuma sobre essas empresas lá nos Estados Unidos. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele joinha e compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.